Perceba que a vontade de Deus ela está em 3 níveis: na boa, na agradável e na perfeita. Quando nós aceitamos a Cristo e começamos a trilhar uma vida no Evangelho, nós estamos vivendo na boa vontade de Deus. E nós podemos passar a vida inteira vivendo na boa vontade de Deus sem problema nenhum. Mas o fato é que Deus tem para nós algo ainda mais profundo e mais sério do que nós estamos vivendo. Existe ainda uma agradável vontade, uma perfeita vontade para que nós venhamos viver nesses dias. Mas para isso nós precisamos sair da beira do rio, onde a água está apenas batendo no nosso tornozelo, e caminhar em direção àquilo que Deus tem para os nossos dias, para que se cumpra em nós a perfeita vontade de Deus. Mas o que nós precisamos ter consciência é que não é a água do rio que sobe, somos nós que precisamos andar em direção ao rio e mergulhar. Por isso, nessa noite, baseado nesse texto, eu comecei a pensar sobre esses 3 níveis. Aonde o Senhor quer nos levar? O que Deus tem proporcionado e está chamando os homens a viver nesse tempo? Estar atento à voz de Deus e à sua palavra nesse tempo em que nós estamos vivendo é algo insubstituível, é algo prioritário, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem estabelecido para nós vivermos. Então, entender o tempo e o modo de Deus está ligado em eu perceber, por exemplo, quando o inverno está se aproximando, eu entendo que eu preciso mudar as minhas roupas e colocar roupas adequadas para enfrentar aquele período. E é isso que Deus está nos chamando a atenção nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós precisamos prestar atenção no que Ele está fazendo, para ver de que maneira nós venhamos nos movimentar, de que maneira nós devemos nos portar para andar nesse período. Porque em tempos de fartura, Faraó quem governava o Egito, mas no tempo de escassez, somente homens de revelação é que exerciam o governo. Aleluia. E é isso que Deus está nos chamando nesse tempo, para entender que enquanto há fartura, Faraó até pode governar, mas que nos tempos de dificuldade Deus vai levantar homens de revelação. Graças a Deus. Para exercerem governo onde estão. Porque Deus nos chamou para exercer governo em todas as áreas da sociedade. E como disse o Davi, se nós pararmos para pensar, o desequilíbrio do mundo hoje é o homem. Porque o homem abandonou o lugar que Deus havia estabelecido para ele desde o princípio. O homem simplesmente abandonou e com o passar do tempo, deixou de lado aquilo que Deus havia projetado para a sua história. Por isso então, meus irmãos, nessa noite aqui nós estamos reunidos, homens, e que não são apenas homens, mas homens que se entenderem o projeto e o propósito de Deus para suas vidas, têm a capacidade de influenciar o ambiente onde estão, têm a capacidade de influenciar no trabalho, têm capacidade de influenciar principalmente dentro de casa, influenciar a próxima geração. E nessa noite nós não estamos reunidos apenas em homens comuns, mas em homens chamados e vocacionados por Deus para exercerem um sacerdócio nesse tempo. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos entendendo? Graças a Deus. Então, o que eu queria compartilhar com você é que a fé que nos trouxe até aqui, o nível da boa vontade que nos trouxe até aqui, não vai mais ser suficiente para nos levar daqui para diante, porque aquilo que Deus tem para nós vivermos de agora em diante é algo que vai precisar ainda mais entrega nossa, vai necessitar ainda mais uma entrega nossa, para que nós possamos viver o que Ele estabeleceu para nós. E nós precisamos entender que quando muda a estação, nós mudamos a roupa que estamos vestindo. Porque o que determina não é a roupa que determina a estação, mas a estação determina a roupa. Então nós precisamos entender que Deus não muda, Ele é imutável, mas o modo de fazer por vezes muda. Nós vamos ver que Deus um dia vai falar com Moisés em Êxodo 17, quando eles estão ali no deserto de Sim, o povo está ali reclamando porque Moisés tirou eles do Egito e agora eles estão ali, não tem nem água para beber. E agora Moisés vai orar, vai falar com Deus, e Deus vai dizer para ele: fere a rocha em Hebron, e ali vai jorrar água, e a água vai saciar a sede do povo.
E Moisés vai, fere a rocha, a água brota, sacia a sede do povo. Mas em outro episódio, Números 20, nós vamos ver que Moisés mais uma vez vai ser apertado pelo povo. E agora o povo vai dizer para ele: nós estamos sem água de novo. E Moisés vai e fala com Deus. E Deus agora olha para Moisés, fala com Moisés dizendo: agora tu vai e fala com a rocha, porque a rocha vai brotar água. Mas Moisés agora estava bravo, porque o povo estava apertando ele. Moisés vai e fere a rocha 2 vezes, bate na rocha. Ao invés de falar, ele fere e desobedece à voz de Deus. Porque a forma de Deus trabalhar tem o seu tempo e o seu modo, e agora mudou o modo. Primeiro era ferir, agora era falar. A água jorrou, mesmo Moisés tendo desobedecido. Mas a forma e a desobediência de Moisés trouxeram consequências para toda uma geração. Então, meus irmãos, estar atento à voz de Deus nesse tempo é mais do que primordial. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, não apenas ouvir, mas também obedecer, nós elevamos o nível. Nós saímos da boa vontade de Deus para ir para a agradável vontade de Deus. Nós passamos o nível em que nós estávamos quando nós ouvimos e obedecemos o que Deus tem para nós. Durante muitos anos, nós servimos a um Deus apenas como servos. Nós nos relacionamos com Ele apenas como servos e nos esquecemos que nós somos filhos. Mas de alguns anos para cá, Deus está abrindo o nosso entendimento, e aqui entra a renovação da mente, porque nós começamos a entender que nós não somos apenas servos, mas que nós também somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. E como filhos, nós não comemos das migalhas que caem da mesa do nosso Senhor, mas nós nos assentamos na mesa com o Pai. Aleluia. E quando nós nos assentamos na mesa com o Pai, nós nos relacionamos com o Pai. E esse relacionamento com o Pai vai gerar em nós uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, uma mente renovada. Porque todos os dias, quando nós nos relacionamos com o Pai, quando nós entramos no nosso quarto, como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai em secreto te recompensará. Quando nós entramos, nos relacionamos com o Pai, e entendemos que nós não somos apenas servos, mas somos filhos, todas as vezes que nós nos relacionamos com Ele, nós perdemos algo nosso e ganhamos algo de Deus. Nós perdemos algo terreno, humano, mas ganhamos algo espiritual, e a nossa mente vai sendo renovada através desse relacionamento que nós temos com o Pai. Por isso, da importância de entender, de ter essa mudança de mentalidade, que nós não somos apenas servos, mas nós somos filhos. E durante muitos anos foi ensinado que nós éramos apenas servos, porque se nós não fizéssemos, Deus não nos daria, porque se nós não fizéssemos assim, assado, não aconteceria. Mas nós precisamos entender que nós temos um Pai. É claro que o Pai vai açoitar o filho que ama por vezes, mas nós precisamos entender que quando entendemos Ele como Pai, quando nós o recebemos como Pai, nós passamos a ter um relacionamento diferente com Ele. Aleluia. Esse relacionamento que vai, quanto mais eu corro em direção a Deus, quanto mais eu corro em direção a Cristo, mais as bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. Quanto mais eu busco a sua presença, mais as coisas que antes eu buscava na força do meu braço, agora me alcançam todos os dias. Glória. Fruto desse relacionamento, fruto dessa mudança de mente que nós precisamos ter. Mateus 9,17 vai nos dizer assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Durante um bom tempo nós clamamos a Deus por algo novo. E nesses dias alguns meses atrás eu estava ali pensando, lendo essa palavra e meditando nela, pensando sobre a forma como nós clamamos por algo novo de Deus. E algo me veio ao coração sobre
não pelo tempo de clamar pelo novo, mas sim que nós precisamos estar preparados para receber aquilo que de novo o Senhor tem para fazer. Então nós não estamos falando de um tempo de clamar pelo novo, mas estamos falando de um tempo de restaurar os odres para receber aquilo novo que Deus tem para dar. Porque o odre era um utensílio, um recipiente usado para colocar líquido. E quando ele era novo, fabricado do couro do animal, e o vinho era colocado dentro desse odre, esse couro, como era novo, com a fermentação do vinho, ele dilatava e não estourava. Mas se o vinho novo fosse colocado dentro de um odre velho, um odre que já havia passado anos no deserto, um odre que já havia enfrentado adversidades do tempo, esse odre não aguentaria a pressão que o vinho novo causaria, iria arrebentar, estourar, e iriam se perder o vinho e o odre. Foi isso que Jesus falou. E por isso eu inseri junto aqui nessa noite, nessa palavra, porque isso fala muito forte comigo. Que não se trata apenas de clamar pelo novo, mas se preparar para receber o que de novo Deus tem para fazer. Aleluia. Mas o odre velho não tem restauração? Tem restauração, ele passa por um processo da água, é untado novamente, é batido novamente, para que assim ele possa receber o vinho novo. Então, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu vejo o profeta Amós, lá no capítulo 9, versículo 13, dizendo que vinho novo destilariam dos montes. Então isso me faz crer realmente que clamar pelo novo não é tão necessário quanto estar preparado para receber aquilo que Deus tem. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso, nessa noite, minha palavra é que precisamos urgentemente reparar o nosso odre para receber o que Deus tem, para derramar sobre a nossa geração, para derramar sobre os homens nesse tempo presente. E quando eu digo reparar e curar e trazer uma reforma para isso, eu falo sobre durezas religiosas, sobre dogmas passados, sobre pecados que ficam escondidos, obscuros, porque Deus não trará nada novo sobre a nossa geração, sobre os odres que ainda estiverem com resquícios de pecados. Deus não trará e não fará nada novo sobre a vida de homens que ainda estão presos em uma religiosidade, que não entendem o que Deus tem para esse tempo. Porque com o passar do tempo, ao invés de nós nos tornarmos maduros, às vezes nós nos tornamos duros e não entendemos o tempo e o modo de Deus trabalhar e nos esquecemos que existe um novo de Deus vindo sobre as nossas vidas. Aleluia. E que o nosso odre precisa sim estar pronto pela renovação da nossa mente para receber o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Por isso, irmãos, e fala a homens nessa noite dizendo que precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar fábulas que foram faladas, coisas que foram ditas e que biblicamente não estão corretas, e que precisamos olhar para a Bíblia e entender que existem princípios que precisam ser seguidos. Aleluia. Porque se não forem seguidos, Deus não trará o novo e não derramará o novo sobre a vida de homens que não entenderem isso. Por isso que é importante estarmos atentos nesse tempo, para que Deus derrame sobre as nossas vidas. Cristo é e sempre será o padrão a ser seguido. Nós, como homens e sacerdotes, precisamos olhar para Cristo e entender que Ele é o padrão que nós precisamos seguir nesses dias. Deus nos chamou para exercer esse papel de liderança espiritual. Liderança, qual liderança? Liderança espiritual dentro da minha casa, começando pela minha casa. Paulo vai dizer que aquele que não cuida bem da sua casa, como cuidará das coisas de Deus? E então, essa liderança espiritual a qual eu fui chamado por Deus para exercer, é quando eu me refiro a quando o homem se levanta e se posiciona diante da família dizendo: quem precisa jejuar mais nessa casa sou eu, quem vai orar mais nessa casa sou eu, quem vai sacrificar mais nessa casa, porque esse era o papel do sacerdote, apresentar o sacrifício diante de Deus. Então nós, como homens, temos essa responsabilidade de nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo. É verdade.
pagar um preço pela nossa família, para pagar um preço pela nossa geração e dizer para Deus: eu estou posicionado nesse tempo para assumir o papel a qual Deus originalmente estabeleceu para mim viver. Papel esse que eu não deveria nunca ter perdido, mas talvez por falta de informações nós não assumimos. Mas nessa noite, Aleluia. nesses dias, Deus está trazendo à luz da sua palavra que nós, homens, precisamos estabelecer esse lugar, esse sacerdócio. E quando eu e você assumimos esse sacerdócio, de fato as coisas vão começar a se equilibrar. É verdade. Eu ouvi alguns meses atrás um pastor dizendo que a cura para uma mulher que está em depressão é o homem. Porque muitas vezes o homem está carregado de pecados, está carregado de manchas, e quando ele se deita na cama com a sua esposa, esses pecados são inseridos na vida dela. E existem muitas mulheres hoje no nosso meio que passam por dificuldades por causa do homem que está desequilibrado espiritualmente. Meu Deus. É um assunto muito sério, irmãos. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa em casa e ela disse: eu não queria ser homem. Porque quando nós olhamos para as responsabilidades, pastor, nós aprendemos no curso, as responsabilidades que recaem sobre a vida do homem são pesadas, são fortes, mas é um lugar que Deus estabeleceu. Amém. Toda casa tem um sacerdote estabelecido. Ainda que você não esteja exercendo ele na sua plenitude, você é um sacerdote dentro da sua casa. Existe um lugar, e podemos chamar de Canaã. Lugar esse que seria o ápice de uma vida com Deus, o ápice de uma vida de promessas. E é esse lugar que o Senhor tem para mim e para você chegarmos nesse tempo. Um lugar onde o homem vai alcançar na sua totalidade aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Mas nós só vamos alcançar esse lugar quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entendemos que precisamos abandonar toda e qualquer prática que nos afaste daquilo que Deus tem para nós. Eu e você fomos criados para viver como sacerdotes. Deus determinou que o homem exerça essa função e nós temos esse dever. Dever de ministrar a casa, ministrar a esposa, ministrar os filhos. O que é ministrar? É pregar para a esposa, pregar para os filhos? Também. Mas o ministrar está muito mais ligado a tirar um tempo de qualidade com a família. Tirar um tempo para ministrar a casa, tirar o tempo para fazer os serviços, os afazeres que a casa necessita e que exigem do homem. Tirar um tempo para ministrar os filhos, não é sentar simplesmente com a Bíblia e pregar para o filho e dizer: ó filho, os 10 mandamentos e é assim, assim, assim. Porque daí senão nós vamos estar apenas regredindo e esquecendo que somos filhos. Mas ministrar o filho é você se sentar com o filho, é brincar, é tirar um tempo com ele, é passar um tempo com ele, onde a sua presença vai influenciar a vida do seu filho. Ministrar a sua esposa é levar ela para o quarto, é amá-la, é respeitá-la. Tudo que o Davi falou sobre como cuidá-la no trato, a maneira como cuidá-la, amá-la e fazer ela se sentir amada dentro de casa. Aleluia. É ministrar a esposa. Existem 3 altares que precisam, dentro de um lar, estarem estabelecidos. 3 altares: o altar da oração, o altar da mesa e o altar da cama. O altar da oração é onde você se relaciona com Deus, onde o seu relacionamento com o Pai está conectado. Esse é o altar da oração. O altar da mesa como antigamente nós fazíamos e assentávamos na mesa toda a família para comer. Hoje nós perdemos esse costume. Às vezes um come na frente da TV, um come olhando o celular, e nós perdemos aquele momento de sentar à mesa e nos reunimos para conversar, para falar como foi o dia, para perguntar para a esposa como foi o dia dela, para ouvir o filho como foi o seu dia no colégio. E nós perdemos esses momentos. Então o altar da mesa estabelece esse relacionamento, o momento onde nós nos assentamos com a família e nos reunimos, estabelecendo esse relacionamento. E existe também esse terceiro altar, o altar da cama,
O altar onde existe esse relacionamento conjugal é você com a sua esposa. E logo no início do meu casamento, eu confesso aos irmãos que eu tinha um pouco de dificuldade do relacionamento, em ter o ato conjugal e orar assim no mesmo quarto. Aquilo me incomodava, parecia que eu estava fazendo algo pecaminoso, até eu entender que assim como o sexo fora do casamento é algo abominável perante os olhos do Senhor, quando eu estou no relacionamento, no casamento, o fato de não fazer o ato sexual também é um pecado diante do Senhor, porque Deus deu esta ordenança. Ele formou o homem e mulher e os criou para serem fecundos e coabitarem. Então, quando eu não me relaciono com a minha esposa, ou quando eu me relaciono de forma errada no quarto, eu estou pecando contra o Senhor. Porque existem limites estabelecidos dentro do quarto. Às vezes nós ouvimos falar que dentro de quatro paredes tudo é permitido. Não, porque limites também são provas de amor. E existem limites que precisam ser estabelecidos. O modelo ideal de Deus para o casamento, para o casal, para o ato conjugal foi criado pelo céu. E essa lambança que foi criada pelo mundo não foi Deus quem criou, porque o que Deus criou para o seu relacionamento e para o seu casamento é algo celestial, criado no céu por Deus. Aleluia. Por isso que quando você está lá com a sua esposa, a amando, a respeitando, cuidando, aquele momento Deus está dentro do quarto, olhando o que está acontecendo e dizendo para você: muito bem, você está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Glória a Deus. Estabelecendo um sacerdócio na sua casa, de ministrar a sua esposa. Amém, irmãos? Amém. Acredito? Por isso da importância de nos levantarmos e assumirmos esse sacerdócio. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, o sistema está trabalhando para que o homem perca a sua hombridade e para que a mulher ganhe mais voz na sociedade, e ao mesmo tempo o homem está se tornando apático. O homem está perdendo a sua voz e ficando à margem do que está acontecendo. Mas Deus chamou e está nos chamando para esse tempo e para esse período homens que se levantem, assim como Josué levantou lá no capítulo 24, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens que se posicionem e digam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que o sistema seja contrário, ainda que as coisas na volta estejam andando na contramão, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O padrão que rege a minha casa ainda são os princípios de Deus. Aleluia. Homens que se posicionem, porque homens posicionados não vão influenciar apenas a sua geração, mas vão influenciar a próxima geração, a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos. Homens que se posicionam em Deus e na sua palavra, não vão influenciar apenas esse tempo que nós estamos vivendo, mas vão influenciar a próxima geração. E eu posso afirmar para você que o trabalho do inimigo e do sistema hoje é não nos roubar, mas roubar a próxima geração. E eu e você somos o elo de ligação. Aleluia. Com a geração dos nossos pais e a geração dos nossos filhos, para estabelecer algo novo na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e dizer aleluia para eles, que Deus ainda é o nosso Deus. Glória a Deus. Sabe que a Bíblia vai falar lá no livro de Josué sobre um homem chamado Acã, um homem que desobedeceu uma ordem que Deus havia dado, roubou alguns utensílios que Deus havia condenado, escondeu, pegou esses utensílios, colocou lá na sua tenda, e desobedecendo a Deus, ele faz isso. E agora Deus vai falar e vai revelar que existe alguém no meio do povo que havia pecado. E Deus vai dando oportunidades para Acã, para ele revelar o seu pecado. Mas ele, quanto mais Deus vai dando oportunidades, mais Acã vai escondendo o seu pecado. Resultado disso, Acã morreu, sua esposa morreu, seus filhos morreram,
Toda a sua geração e a sua descendência morreram por causa de uma desobediência. Meu Deus. Por isso da importância que nós temos, mas se eu fizer e enquanto eu viver estiver bem, tá bom. Não. Tudo aquilo que nós fizermos hoje vai influenciar na geração futura. E nós vamos ver isso na vida de um homem chamado Noé. Noé ouviu a voz de Deus. Noé ouviu o que Deus tinha para a sua vida, o plano de salvação que Deus havia estabelecido para a família de Noé. Noé chama os seus filhos, mostra o plano, os filhos pegam junto, constroem a arca. E enquanto todos pereceram, a casa de Noé estava salva. Aleluia. Porque ele ouviu e obedeceu o que Deus tinha para a sua vida. E então Noé estabeleceu não só sobre a sua vida, mas sobre as próximas gerações uma obediência. Porque quando ele obedeceu a Deus, ele não estava salvando só ele, e quando ele morresse acabou, não, ele estava estabelecendo salvação sobre a geração dos seus filhos e dos seus netos. Glória. Por isso a importância de nós entendermos nesse tempo que um homem bem posicionado em Deus, ele vai estabelecer uma ligação. E não vai deixar apenas um legado financeiro, um legado intelectual, não, ele vai estabelecer um legado espiritual. Aleluia. Sobre a próxima geração. Eu creio. E é isso que Deus está nos chamando nesse tempo, a viver esse sacerdócio, para não tocar apenas esse tempo presente que nós estamos vivendo, mas tocar a próxima geração. Glória. Para que daqui 10, 15, 20, sei lá quantos anos, se Jesus não voltar, quando a minha filha congregar aqui daqui uns anos, aleluia, ela olhe e diga: meu pai influenciou uma geração. Glória a Deus. Eu estou aqui porque um dia meu pai eu creio uma linha e ele disse que seria um sacerdote, aleluia, e estabeleceu um posicionamento, e eu sou fruto desse posicionamento. Graças a Deus. Amanhã depois serão os nossos netos que estarão aqui, e talvez nós não estaremos aqui para ver, se Jesus não voltar até lá, mas eles vão olhar para trás e vão dizer que quem sabe lá no ano de 2022 meu pai estava numa reunião de homens. Glória. Homens que ouviram uma palavra e foram reposicionados. Aleluia. E aquela noite ele não reposicionou apenas a sua história. Glória a Deus. Toda a geração que veio depois dele. Eu creio. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, glória a Deus. Todas as nossas decisões hoje vão influenciar diretamente a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Antes de tomar qualquer decisão, ouça Deus. Procure saber o que Deus tem para a sua casa. Procure entender o que Deus tem para esse tempo para você viver. Procure ouvir o Senhor, porque Deus nunca deixou de falar. O problema é que nós deixamos de ouvir. Procure entender se as suas atitudes, se as suas ações vão gerar vida na vida da sua família, assim como foi com Noé, ou vai gerar morte, como foi com a vida de Acã. Eu e você somos responsáveis, como sacerdotes do lar, de olhar para os nossos filhos e tentar entender na vida deles o ministério que eles carregam. De olhar para os nossos filhos e ajudar eles a desenvolver o encargo que Deus entregou na vida de cada um deles. Meu Deus. É uma tarefa difícil, é árdua, sim. Nós vamos passar trabalho, vamos, mas eu e você somos responsáveis de pegar os nossos filhos, sentar com eles, olhar para eles e dizer: filho, é por aqui que você precisa caminhar. Aleluia. Porque conselhos o mundo pode dar, os amigos podem dar, mas somente um pai pode apontar o caminho e dizer: meu filho, é por aqui que você precisa. Glória a Deus. Assim como o arqueiro pega a flecha, estica ela e mira certa no alvo, assim eu e você precisamos ser nesse tempo. Aleluia. Pegar os nossos filhos e, se for preciso, espichá-los o máximo para trás, mas para que no momento certo, na hora exata, glória, chamar para o ministério, eles acertem um alvo para o qual eles foram vocacionados por Deus. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, as nossas esposas esperem que eu e você sejamos boca de Deus dentro do lar. Que eu e você venhamos trazer Deus para dentro de casa. Que eu e você venhamos trazer Deus para dentro da família e dizer: nesta casa, Deus está aqui. Amém. Nesta casa, a regra que nós seguimos é a palavra de Deus.
Nesta casa, os princípios de Deus são prioridades para nós vivermos. Aleluia. E através dos princípios de Deus, se mover e entender o que Deus está fazendo. Por isso, nessa noite eu te convoco a assumir o sacerdócio, a arrumar as lenhas de novo que quem sabe estavam espalhadas, a arrumar o altar que talvez de alguma forma estava desarrumado, e voltar a sacrificar um pouquinho mais pela nossa família. Amém. A voltar a gastar um pouquinho mais de tempo e dizer: eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou clamar mais, porque eu não vou mais transferir a culpa para minha esposa, eu não vou transferir a culpa para os meus filhos, eu não vou transferir a culpa para o pastor, não, porque eu vou assumir a responsabilidade e vou dizer a partir de agora: Aleluia. eu sou um novo homem em Cristo. Glória. E que nesta noite você que me ouve, decida ser um homem de Deus. Decida, porque nascer do sexo masculino é algo natural, todos nós nascemos. Mas decidir ser um homem de Deus é uma escolha. E que nessa noite no seu coração brote essa vontade de ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. De ser um sacerdote, de ser um profeta dentro da sua casa, de ser um protetor, um provedor, aquele que vai se levantar e vai dizer: eu assumo a responsabilidade